Mais uma vez, nessa noite incrível, um novo dia para você, um novo dia para nós, sejam todos bem-vindos aqui no Novo Dia Podcast. E eu aqui, o piloto Fir, para quem não me conhece, eu sou o Fir, sejam bem-vindos. Agradecimento sempre antes de começar esse podcast, sempre eu começo com agradecimento, então agradeço você primeiro pela audiência, agradeço quem está aqui comigo aqui, comandando ali atrás para fazer isso aqui acontecer, agradeço o meu convidado aqui, o Vinícius Pacheco, que eu já vou reapresentar para vocês. Para quem não assistiu, aliás, aqui é Arquétipos Parte 2, falamos sobre Arquétipos Parte 1 na semana passada, acompanhem lá, ficou um material incrível. Para quem não conhece Arquétipos, ficou um material sensacional e hoje vai ser a continuação, então não vai ter enrolação, beleza? Nós vamos começar hoje falando sobre arquétipos diretamente aqui. Vocês que já pegaram a parte 1, esperem para o final que tem um negócio sensacional, a gente vai deixar um brinde para vocês aqui no final de conteúdo, beleza? Fiquem com a gente aqui. Leozão, algum outro agradecimento aqui pra galera? Não? É isso? Não? Tranquilo? Beleza. Gente, eu vou fazer a apresentação para vocês do Vinícius Pacheco. Seja bem-vindo, Vinícius, mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Seja bem, já é da casa, já conhece o caminho das pedras, né? Seja bem-vindo novamente. Que legal que hoje você trouxe os livros aí pra gente poder acompanhar no mesmo caminho do que foi na semana passada. Sim. Eu vou começar, Vini, hoje, pedindo para você se apresentar bem rapidamente pra gente já entrar no tema, beleza? Apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece. Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, eu tenho MBA em Gestão Comercial e Marketing, pós em Psicologia Positiva e hoje nós estamos aqui para poder falar sobre os arquétipos, que são das duas vertentes, tanto da vertente do marketing quanto também da vertente da psicologia. Legal, Vini, então tá bom, então vamos lá, vamos direto ao conteúdo. Eu quero começar essa brincadeira toda aqui, aliás, antes disso, eu vou pedir para vocês dar aquela curtidinha básica lá, segue a gente lá no Instagram também, quem não tá seguindo, @novodia.podcast, beleza? Vini, o que os arquétipos podem influenciar, só pra gente pegar o gancho da semana anterior, o que os arquétipos podem influenciar na vida profissional e pessoal das pessoas? 3 coisas. A primeira coisa que o arquétipo influencia é na narrativa. Então, geralmente, aquela narrativa que a pessoa conta da sua própria história, a narrativa que ela conta da sua vida, é uma narrativa arquetípica baseada no arquétipo que está influenciando ela no momento. Segunda coisa, energia. Então, a gente percebe que os arquétipos envolvem também a nossa energia de ser e estar. Um exemplo, o arquétipo do herói. Geralmente, a pessoa é mais enérgica, já fala mais assim, já com mais altruísmo, assim, vamos lá. Sabe aquele amigo que fala assim, vamos fazer as coisas acontecer? Vamos lá, levanta. Levanta essa bunda da cadeira aí, meu irmão. Vamos lá, levanta o peso. Então, geralmente, aquela pessoa que fica te desafiando o tempo inteiro tem um arquétipo do herói na energia. Aquele engraçadinho, tipo o tio do pavê, que chega lá fazendo aquela piadinha, fala que o dia nasce, a moto anda, o gato mia, o urso panda, e aí... Tudo lindo, engraçadão. É. Então, esses arquétipos são arquétipos que normalmente influenciam, é isso? Isso, tanto na parte energética, tanto na parte da narrativa da pessoa, né? Esses são os arquétipos que mais influenciam, é isso? Isso, e tanto no posicionamento. Exato, então é o arquétipo do herói, o arquétipo... Não, esses não são os que mais influenciam. Não? Não, eu tô falando que os 12 arquétipos influenciam nesses 3 estados. Os 12 arquétipos influenciam nesses 3 estados. Isso. A parte entendi. de posicionamento, a parte de narrativa e Legal. a parte total, assim, da pessoa de como que ela vai se posicionar como marca, né? Entendi. Então, perdão, posicionamento, energia e narrativa. Posicionamento, energia e narrativa. Isso. Nós temos aí, então, essas 3. Agora, então, então voltando aqui na nossa primeira pergunta, os arquétipos, então, como eles podem influenciar na vida dessas pessoas através dessas 3 coisas? Sim, primeira coisa eu vou dar o exemplo do nosso outro arquétipo aqui. Eu gosto de dar exemplo baseado nos próprios arquétipos, para ser uma coisa mais prática, né? Então eu vou te dar o exemplo do arquétipo do explorador. O explorador é aquele arquétipo que está na nossa vertente de busca espiritual, faz parte da trindade de busca espiritual. Junto com ele o inocente e o sábio. Ele não se confunde um pouco com o mago? O explorador não. Não. Não.
Porque o mago também em busca da espiritualidade. Não, também, ele não ou tá em busca, ele já tem. Ele já tem a espiritualidade. Essa é a diferença? E o mago, ele tá com o objetivo, ele faz parte da trindade de deixar a marca no mundo. O mago, o herói e o rebelde. Ambos são farinhas do mesmo saco, né? Eles estão aqui querendo deixar o rastro dele no mundo. O rebelde quer deixar com maestria. O herói... O rebelde quer deixar quebrando sistemas, enfrentando o sistema, causando uma revolução. O herói quer com base na maestria, força. Já o mago, ele quer poder. Então, ele tem até o lema, né? Pode acontecer. Agora, o explorador, ele tem um lema totalmente diferente, né? Não levante cercas à minha volta. Então, a questão do explorador, quando a gente fala no desenvolvimento pessoal da pessoa utilizando esse arquétipo, a pessoa, ela vive dentro de uma jornada. Para poder ilustrar essa jornada, eu vou começar com um conto que eu tenho certeza que você conhece. João e Maria. Perfeito. Bem colocado. Lá estava eles, o lugar estava lindo, maravilhoso, estava naquele paraísozinho deles lá, tudo tranquilo, tudo pacato. De repente, eles olham para a floresta. E neste conto, o que a floresta representa? A floresta representa o novo, aquele... A exploração, aquela... Isso, tipo, tá chato aqui, tá tudo bem, mas tá chato. Vamos explorar algo novo, um novo desafio, é isso? Isso, vamos ver o mundo do jeito que ele é. É isso que a floresta representa. Aí ele vai lá e vai pela floresta. Nossa, as árvores daqui são diferentes das de lá. Nossa, que incrível. Mas de repente uma coisa acontece com todo explorador. Eles vão em busca desse mundo deslumbrante e tudo mais, quer conhecer novas coisas, novas experiências, novas oportunidades. E de repente aparece uma bruxa. Só que essa bruxa, ela oferece algo bem agradável pro explorador. Olha só, comidinha, deixa eu te dar comidinha na boquinha, ai que delícia. De repente fica gordinho. Pronto pra bruxa comer. Então o explorador, ele sempre vai cair nas garras da bruxa. E aí, ele tende a cair nas garras da bruxa. E a bruxa são sempre as adversidades que ele conseguiu pra vida dele, que ele atraiu pra vida dele com base na decisão que ele tomou de sair de casa. E aí a gente volta pra garra da bruxa. A garra da bruxa representa as dificuldades e os obstáculos, né? Ele sempre vai cair nessa dificuldade, vai cair sempre na garra da bruxa. Mas o que vai acontecer depois? O explorador volta pra casa. Caraca. Acontece? Sim. E o explorador... Pra casa que você diz, pro lar dele anterior. Isso. Pra mamãe. Não só pra... quando a gente normalmente fala desse volta pra casa... O que é esse volta pra casa? Volta pra desenha quem pra ele galera. é de verdade. Ah, perfeito. Aí ele volta pra essência dele anterior. E aí ele sempre acaba voltando, porque ele tá buscando autoconhecimento, porque essa busca do explorador é uma busca espiritual, essa busca por algo novo, ele busca autoconhecimento em vários lugares diferentes para descobrir quem ele é. Eu tenho uma boa pergunta. Ele pode ser um pouco de explorador e um pouco mago? Pode. Boa. Na verdade, essa pergunta é muito boa, né? Pode ser. Porque eles têm um perfil de arquétipos bem... ali na parte espiritual, um já tem, o outro não, mas a busca, normalmente, pelo novo, o mago também tem. Só que é algo mais espiritual, e às vezes nessa busca ele acaba sendo um pouco explorador e acaba caindo na garra da o mago, ele tem a vertente, vamos colocar aqui na história praticamente do mago. O mago, ele já conquistou esse poder. O mago, ele já tá num nível muito acima, tipo, de maturidade do que o explorador. O explorador é um arquétipo jovem. Ah, perfeito. Tá compreendido, então. Agora, pra gente fechar agora essa lacuna, pra quem estiver ali, eu às vezes dou uma, né, puxo esse assunto aqui exatamente pra gente fechar a ideia na cabeça de quem tá lá, Vini. Então, o mago, ele já tem isso. Sim. Em algum momento ele explorou. Normalmente jovem. Geralmente ele já sabe quem é. Ele já sabe quem é. Mesmo cedo? Sim, na verdade, os arquétipos, eles aparecem em várias etapas da nossa vida. Vou te dar um exemplo, você como um adolescente. Você como um adolescente está naquele momento que existe um sistema e existem regras. E essas regras foram feitas para serem quebradas. E aí nasce um rebelde.
Então... Você vive um pouco do arquétipo rebelde. Isso, é muito comum na adolescência. E quando a gente fala do rebelde, a gente está falando de Thanatos e Eros. A gente está falando da força da vida e da força da morte. E o que o rebelde ele vem para matar. Ele vem, todo momento de morte, ele tá lá. Então, matar o quê? Matar aquela criança que um dia você já foi para o adolescente que um dia você vai se tornar. Matar aquele adolescente que você foi para o jovem que você vai se tornar. Matar aquele jovem que você foi para se transformar num homem que você se tornou. Então ele vem nesse momento de morte. De morte e transformação. Isso. E aí quando a gente traz o explorador, geralmente é aquele momento que você tá numa vidinha comum. Talvez é uma vidinha que você viveu por anos, por décadas. E aí você fala assim, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí você já começa a buscar algo novo para você poder descobrir quem você é, descobrir o mundo. E com base nas experiências, que o explorador tem uma necessidade muito grande de variedade, você vai se identificando, falando assim, é disso que eu gosto, é disso que eu não gosto. E na mulher já é um pouco diferente. Na mulher, a mulher ela amadurece muito rápido. Então você vai ver que a sociedade, a cultura nossa impõe para a mulher como ela precisa ser, o jeito que ela tem que ser, a maturidade que ela tem, e você vai ver meninas de 11 anos parecendo mulherão, passando batom e tudo mais. Sem novidade. Muito comum. Aí a mulher exploradora, eu tenho certeza que é muito fácil de você identificar. Sabe aquelas senhoras de 40 anos, 50 anos de idade, que tá vestindo aquela roupinha curta, indo pra balada com as amigas? Toda. Você sabe por que ela tá daquele jeito? Não. Ela tá daquele jeito porque ela tá querendo descobrir quem ela é. Ela tá querendo viver, talvez, uma experiência que, na época dela, ela foi obrigada a casar com 15 anos de idade. E aí ela tá querendo explorar, viver as experiências pra ela descobrir quem ela é. Arquétipo explorador. Explorador. Por isso que eu falo que o nível de maturidade do arquétipo do explorador ainda é muito básico, sabe? Ele ainda tá querendo entender quem ele é. Às vezes é uma jornada que vai demorar a vida inteira. Eu tenho uma boa pergunta pra isso, né? E eu vejo, é uma coisa que é um ponto de vista meu pessoal, tá? Eu vou colocar aqui agora. E eu só queria trazer isso aqui pra quem tá assistindo a gente, só pra gente ilustrar a sua colocação. Tem gente que morre sem evoluir no arquétipo do explorador. Sim, mas também existe um nível do arquétipo. No podcast passado eu falei que todo arquétipo tem 3 níveis a serem alcançados, né? Perfeito. A gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Perfeito. O nível 1 do explorador geralmente é aquele explorador que simplesmente está insatisfeito com a vida, que nem a Dorothy lá do Mágico de Oz. Ela vai lá e canta a musiquinha Além do arco-íris. Mas por que além do arco-íris? Por que não na sua casa, querida? Mas tá. Além do arco-íris o céu é azul. Aí ela vai explorar. Então, tipo assim, o nível 1 ele simplesmente quer botar o pé na estrada. Tipo, viver novas experiências, conhecer novas pessoas, entender mais sobre o mundo. No nível 2 do arquétipo explorador, é o seguinte, ele vai pro mago, ele vai pro rebelde, ele vai pro herói. Chega no rebelde, o rebelde geralmente eles gostam de causar. O rebelde sombrio geralmente usa droga. Ele mexe com drogas e coisas ilícitas. Chega lá, deixa eu viver, parece radical, né? Que interessante. Bem radical, vamos lá. Chegou no rebelde. Aí o rebelde foi lá e falou pro explorador. Olha só que interessante. Aí depois ele vê a situação que ele tem que correr da polícia. O explorador vira o traficante, né? Aí o explorador ele fala, não, peraí, não é isso que eu quero pra minha vida. Obrigado, gente, valeu. Ele vai embora. Aí ele vai pro herói, pra buscar algum tipo de refúgio. A Margaret Mark, ela cita muito aqui quando você vai pra parte do explorador nesse livro. Esse momento do explorador, ela cita? Cita. Aí o explorador chega no herói e o herói, vamos lá! Maestria, 10.000 horas! O explorador... Eu tenho a impressão que nem todo mundo entra no arquétipo do explorador na vida. Não, mas só tem gente, principalmente... Ou sim ou não? Pra galera entender ali. Na verdade, na vida da gente, a gente passa pelos 12 arquétipos, não tem como. Não tem como. Em algum momento você explorou alguma coisa. Pode ser que você passe... Superficialmente. Já no herói interior. Que daí é o nível 3, não é o nível baixo. Isso. Aqui... Porque o nível 1 é o nível mais alto, né? Não, o nível 1 é o nível mais baixo. É o mais baixo? Isso. O 3 é o hard. É o hard. Então, às vezes, passa pela superfície no nível 1. Isso. No nível 2 ele já vai buscar apego em tudo. Ele vai pro amante, geralmente... Sabe aquele cara que ele leva a mina pro motel?
Aí, de repente, quando a mina fala assim, nossa, você seria um bom marido. Aí ele vê esse negócio de compromisso, aí deixa ela dormindo e vai embora. Deixa ela lá. É o explorador. Esse é o explorador? É porque ele tá querendo viver a experiência, ele não tá querendo compromisso. Então, no nível 3 do explorador, ele já tá no nível mais espiritual, o explorador. Ele geralmente, ele descobriu quem ele é, porque a sombra, né, do explorador. Ele tá esperando a conexão, né? Ele tem uma dificuldade muito grande em pertencer, o explorador. Ele busca na vida inteira pertencimento. Por que a Starbucks Coffee se tornou uma obra-prima do arquétipo do explorador? Não só pela aquela sereia que a gente tem na marca, enfim, aquela verdinha lá. Né, a verdinha. Não é só por aquilo, mas é por eles ajudarem as pessoas a pertencer, independente de onde elas estejam. Então, por que te chama pelo nome, no caso do Starbucks? Para você ter a sensação de pertencimento. Então... E outras grandes marcas, né, adotaram agora recentemente que eu falo de alguns anos pra cá, a questão de te chamar pelo nome, né? Sim. Inclusive alguns fast foods também, né? Te chamam pelo nome. Aliás, alguns já levaram até processo aí por conta disso, né? Por escrever alguma coisa lá que não deveria, e aí escreve errado, chama a pessoa pelo nome que não deveria, ou apelido, a pessoa não gosta e processa a empresa, né? Já aconteceu, né, recentemente aí. Mas é isso, chama por questão de pertencimento para fazer você pertencer àquela marca, aquele ambiente, é isso? Para você se sentir mais confortável, é uma estratégia, então. É uma estratégia. E a gente também tem que conviver com a sombra do arquétipo, né? Geralmente as pessoas que estão nesse arquétipo, de acordo aqui com a Carol Pearson, né? Eles sofrem com egocentrismo, independência e têm uma necessidade de alcançar uma perfeição inatingível. Então, eles querem buscar, essa busca inconstante. Pode ser busca em pessoas, eu encontrei essa pessoa, gostei dela, legalzinha, mas eu quero uma melhor. Pode ser uma busca também para lugares, nossa, que lugar lindo, maravilhoso. Eu lembro que eu já vi Eu quero melhor. Um cara lá, o nome dele é Zapalai, é um cara de cachoeira. Ele é apaixonado em cachoeira. O arquétipo dele é full explorador no Instagram. Aí o que você vê lá? Em busca da cachoeira perfeita. E eu vi lá as cachoeiras que tem lá no perfil dele. É só top. Se aquilo lá não é perfeição, eu não sei o que é. Mas a gente já tem um exemplo aqui do arquétipo do explorador, né? Perfeito. Então, as marcas também ajudam o explorador nessa jornada. Seja na jornada de conquista, seja nessa jornada de descobrir quem ele é, na jornada de viagem, de trilhas. A gente vai ver marca de carro, a gente vai ver marca de roupa, a gente vai ver... todos os tipos de marca tentando trazer essa sensação de pertencimento e apoio para a jornada do explorador. Para a jornada do explorador, isso. Legal, entendi. Aí a gente trazendo esse aspecto aqui, respondendo a sua pergunta, né? Como que é? Cada pessoa está em um momento da vida. Aqui a gente tem vários momentos da vida. A gente às vezes tem um momento que a gente só está querendo saber de sossego, paz, oásis no meio dessa selva de pedra e encontrar um paraíso. E a gente vai comprar as promessas do inocente. Às vezes a gente tá querendo, eu tô cansado, eu quero ir embora. Explorador, é tipo aquela mulher que foi casada a vida inteira, tem filho e tudo mais, de repente pega as malas, vai embora, tá lá na rodoviária, tchau família! Então... Eu tenho uma boa pergunta pra isso, pra essa colocação, Vini. A pessoa que busca, né, o entendimento, que é isso que a gente tá aqui hoje, né, buscando um novo dia. E esse entendimento... né, essa mentalidade, essa evolução mental dela, e ela agora já conhece, porque agora ela já te ouviu, agora ela conhece, ela não sabe, assim, tá longe de saber tudo, mas já conhece os arquétipos, já entende. Se ela se aprofundar num estudo, ela vai conseguir entender, né, e vai conseguir trazer aquilo para a vida dela. Como administrar isso? Você acha que isso é possível, você conhecendo os arquétipos, buscar uma evolução não só mental, mas espiritual, mas também profissional, pessoal, entendendo os 12 arquétipos, em dados momentos você se posicionar dentro de um arquétipo, ou isso é uma coisa natural que não é você que controla? Olha, pra marca, é fácil uma marca se posicionar. Agora, pra pessoa, é um personagem, você não vai durar muito tempo. Não dura. A questão aqui, você vai ver aquelas porcarias que eles colocam lá na internet. Arquétipo da Cleópatra, arquétipo da sereia, arquétipo do vai dar o cu. Em brincadeira. Esses arquétipos aí não tem nenhum viés científico, então tipo... Não tem como. Vou entrar agora no arquétipo do herói.
Não, na verdade, você vai fazer... esses arquétipos que eu tô indicando, a gente pode trazer energia. Não Tá. falando que ele vai... que ele vai vir mudar. pra sua personalidade, vai mudar, tipo, da noite pro dia, é impossível. Mas o arquétipo do herói, a gente pode trazer a energia dele agora, imediatamente, se você quiser. Sim, Por claro. exemplo, é só você Sim. lembrar dos guerreiros de 300 e você começar... Ah! E acabou. Aí já começa, seu corpo já começa... Sim, você a vai se movimentar, se movimentar naquela energia. Você vai ver, por exemplo, palestrante, Tony Robbins. Tony Robbins. Pra poder ele Perfeito. entrar no palco, ele traz o arquétipo do herói. Ele pula, ele luta, que esbraveja, tipo como se fosse um guerreiro romano indo pro campo de Cielo, batalha. né? Quando ele ia competir, ele batia no peito, né? É. Batia assim pra esquentar o peito, É um né? ritual. E batia, um ritual Sim. que ele fazia antes de nadar, né? E ganhou várias medalhas, inclusive. E aí você vai ver que ele dava cada tapão no peito, assim. Então, ele já tava ali trazendo o arquétipo do herói, então, Sim, pra na ele energia. enfrentar a energia do herói. A energia do herói pra poder enfrentar. Às vezes as pessoas têm esse arquétipo na sua personalidade, mas geralmente vamos colocar por viés psicológico de perfil comportamental. Geralmente aquele perfil comportamental melancólico, ele necessita muito do arquétipo do herói, nem que seja na energia dele. Então, quando a gente vai para níveis de desenvolvimento pessoal, para essa pessoa se tornar uma pessoa melhor, então a gente convida essa pessoa não a ser e vestir uma máscara de uma coisa que ela não é, o arquétipo do herói, mas trazer essa energia do desafio, trazer desafios para a vida dela, porque geralmente o melancólico quer as coisas tudo organizadinha, perfeitinha, tudo bonitinho. Às vezes ele quer planejar as coisas do jeito mais perfeito possível, tipo o professor Esse é o de La Casa de melancólico. Papel. É isso. E aí você traz essa vertente, e a gente vai para a parte comportamental dos arquétipos. É muito importante que essa pessoa ela traga essa energia de força, de desafio. Vamos lá, tira a bunda da cadeira, não precisa estar perfeito, bota essa... Então, desafiar essa pessoa. Mas aí a gente tem os outros arquétipos que trazem outras energias também. Por exemplo, aquela pessoa que tem muita dificuldade de imaginar, de criar soluções. A gente já tem um arquétipo do criador, né? O criador ele é inovador. O criador é conhecido também como um artista, conhecido como um inovador, um inventor, um músico, um escritor. Então essa pessoa que talvez no trabalho ela está com muita dificuldade de ter uma linha de pensamento criativo. É muito comum, por exemplo, você ver em palestras, assim, quando a pessoa quer trazer a energia do criador. Feche seus olhos. Imagine. Essa é clássica. Uma pergunta. Esse arquétipo do criador, ele pode, em algum momento, se misturar ou fazer parte um pouco do explorador? Pode, que nem eu falei pra você Sim, na eles. sessão passada. Né? Geralmente tem 3 arquétipos que estão ativos na personalidade da pessoa. Então, eu comecei falando os meus da passada, acabei que eu não terminei, né? O meu primeiro arquétipo é o mago. O mago, ele é o... Toda vez que eu faço o teste, dá sempre o mago em primeiro lugar. Encantador, carismático, sombrio, ao mesmo tempo que é misterioso e meio místico, assim, traz muito mago. Depois tem a parte do criador, que é o meu segundo arquétipo, que é uma pessoa muito imaginativa, uma pessoa cheia de ideias, cheia de inovação. E aí a gente tem o meu terceiro arquétipo. O meu terceiro arquétipo, ele tem oscilação, geralmente dá nota empatada entre o bobo da corte, que eu faço umas piadinhas. E o explorador não? Não? Explorador eu já fui. Hoje eu já passei dessa. Eu já encontrei... Os caminhos, quem você é. É uma busca, né? Busca. É uma busca e é uma fase, né? Eu acho que quando você busca, você sente quando você muda, você sente quando você muda de arquétipo? Dá pra perceber. Pelo nosso comportamento, porque os nossos arquétipos estão no nosso comportamento. Perfeito. Estão naquilo que a gente tá buscando. Estão nos nossos pontos fortes e nos nossos pontos fracos também. Então, a hora que eu tô percebendo que eu tô com um ponto fraco, vamos colocar aqui, ó. Você não vai saber os arquétipos aleatórios, mas enfim. Sim. Arquétipo do sábio. Tá. Qual é o ponto... a qualidade viciante dele, entre aspas, o vício, julgar os outros. E o que ele quer? Tá sempre com razão. Aí a hora que eu percebo que uma pessoa tá sempre com razão, ou que eu estou querendo ter sempre razão, eu estou na sombra do arquétipo do sábio. Então, Perfeito. Gente... Então é uma doutrina, você vai se doutrinando o seu psicológico para poder, obviamente, isso é uma evolução, né, Vini? Uhum. É uma evolução, quando a gente tem o conhecimento. Você concorda com aquela colocação de que o conhecimento, ele também traz uma certa ignorância? Também, né? E isso faz parte do arquétipo do sábio. Ele te afasta um pouco, eu vou sair um pouco do tema aqui, mas só pra gente eu vou pegar um gancho de outras conversas anteriores. Você acha que te afasta um pouco da fé, até essa questão de você ter muito conhecimento, você começa a segurar em vários lugares, e aí você acaba ficando meio perdido? Existe um arquétipo pra isso ou não? Sábio.
O sábio? O sábio. O sábio. É esse arquétipo? É. Eu queria só que você falasse. Eu tinha uma ideia, por isso que eu trouxe esse gancho. Ele tá Você na tocou, busca espiritual. O sábio, ele fica meio perdido. Ele pode segurar várias guias? Pode. Na verdade, eu sou católico, agora eu vou trazer agora pra religião. Pra religião, tá? Que não é o assunto aqui, mas né, só pra gente ilustrar melhor. Eu sou evangélico, não. Agora eu sou católico, agora eu sou espírita, agora eu sou banda, agora é numerologia, agora é o sábio? Sábio. É o sábio? O sábio, ele tem fome de conhecimento. O sábio, ele geralmente, ele é bem conhecido pela literatura como tanto aquele que tá lá para poder ajudar o herói, porque ele já passou pela jornada, ou também aquele que tá, sabe aquele personagem que tem fome de conhecimento, que é de tudo um pouco? E ele gosta muito de viajar também, não? Depende, se ele tiver o explorador como secundário. Ah, assim. tá. Porque daí tem um arquétipo do explorador, que daí já é outra. Isso. Tá. Porque daí a sabedoria é cultura em outros lugares também. É muito tem um pouco de ligação, né? Você tem os dois têm essa busca espiritual, tanto essa parte de autoconhecimento do explorador e autoconhecimento do sábio. Geralmente, como eu falei pra você, esses 3 arquétipos, o inocente, o sábio e o explorador, eles estão numa busca que eu não posso falar pra você o que é. É uma busca incessante. É intangível, não é que nem esse copo de água aqui que a gente tá tomando agora. Eu toco nele, eu sinto ele, eu vejo ele. Agora, para mim conseguir falar que ele alcançou essa busca, ele precisa sentir. Então, é intangível. O conhecimento, pro sábio, nenhum conhecimento tá bom. Ele vai sempre querer mais. Os famosos compradores de curso. Eles sempre... lá no Apareceu, IBC, ele compra. No IBC, quando eu trabalhei lá dando aula, cara... 90% da turma tinha um arquétipo do sábio em algum tipo de viés. E ele compra e não termina. Haja vista muitas vezes. Geralmente, quando não interessa o assunto pra ele não termina. Ele não termina. Agora, quando ele acha o assunto interessante, ele quer porque quer aprender esse assunto e vai se esforçar e dedicar pra aprender, ele sim vai mergulhar e vai aprender. Legal. Eu tenho uma boa pergunta com relação a isso e eu vou trazer agora para um outro momento. Eu vou voltar lá atrás. Criança. Eu vou entrar em outro. Vamos levar isso para um outro nível aqui. Porque a ideia é sempre trazer a ideia de um novo dia para alguém. Certo. Né? E ali tem mãe, tem pai, tem adolescente, tem todo mundo. Vamos pensar no papai agora que tem lá os filhos e tal. E aí ele identifica um arquétipo no filho dele. Como que a gente pode colocar os arquétipos, introduzir os arquétipos, a sabedoria dos arquétipos na vida dos nossos filhos? Só para começar, essa parte dos filhos foi extremamente importante, essa sua pergunta, porque esse viés educacional é muito poderoso. Geralmente, o que mais influenciam as crianças são os desenhos. É o que a criança vê em telas. Você vai ver, por exemplo, se você colocar o seu filho para assistir filmes de super-herói o tempo inteiro, você vai ver que ele tá sendo sempre querendo ser o herói. Sempre quando vê alguém lá passando algum tipo de dificuldade, alguma coisa assim, ele vai lá, deixa eu te ajudar! Ele vai ser o herói. Geralmente o coleguinha, quando ele vê na escola lá um coleguinha apanhando, ele que vai dar a cara lá e vai entrar no meio e vai tentar proteger. Então geralmente vai ser esse tipo de comportamento que ele vai ter. E quando você identifica isso logo cedo, você já sabe. Já sabe como que você não leva, como que você percebe o lado sombrio no seu filho. Porque se ele tem um herói, por exemplo, ele vai ter a necessidade de ter sempre um inimigo. E se não tiver um inimigo, a vida dele não vai estar bem. E às vezes você pode chegar no seu filho e falar o seguinte: ô meu filho, lindo, às fofo. vezes a gente só precisa entender que a paz acontece. A gente tá em paz. Então, tentar trazer isso de uma forma muito leve, lúdica, lúdico, né? Porque ele é uma criança, para a vida dele. Mas né? aí se ele continuar, por exemplo, se ele tá muito no herói, a gente vê que em tempos de paz não tem necessidade de ter um herói. Mas aí ele vai criar situações para que ele possa ser um herói. Então, olha só, e agora se o pai é talvez um cara diferente, que educa o filho com o rebelde, por exemplo, o filho vai fazer coisas ilícitas, talvez o filho vai aparecer em casa lá com uma tatuagem, ou então que permita o filho a consumir esse tipo de conteúdo. Porque os arquétipos não estão só no nosso comportamento. Claro. Os roteiristas profissionais, como eu falei na narrativa, os roteiristas profissionais usam os arquétipos para fazer o que eles quiserem com a nossa mente. Como é inconsciente, não tem como você correr, é inconsciente. Filme, todo mundo assiste um filme, todo mundo assiste um desenho. Quem nunca chorou? Quem nunca se emocionou? Exato. Agora, uma coisa, né? Uma vez que é identificado esses arquétipos na idade, no início, né? Na infância, é possível acelerar alguma etapa do arquétipo, ou uma mudança de comportamento ainda
na infância? Sim, é por possível. conta dessa sabedoria? Então você, Vinícius, conhece bem os arquétipos, você tem um filho, e aí você começa a trabalhar em cima desses arquétipos para que ele evolua, para que ele evolua como pessoa. E ele começa a acelerar e troca os arquétipos ao longo do tempo, que ele vai viver todos, provavelmente, ou alguns, ou boa parte deles, e ele troca isso na medida em que você consegue trabalhar em cima dos arquétipos dele, enquanto criança ainda, na base. Isso é possível ou não? É possível porque, primeiramente, como eu gosto de falar, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. E aí, quando você entra para a parte aqui 2, o capítulo 2 aqui desse livro, O Despertar do Herói Interior, você vai começar a perceber que ela fala sobre o ego e ela começa a falar também sobre a criança interior. É uma forma de você preservar essa criança interior. Que mesmo quando ele chegue na fase adulta, ele lembre-se de quem ele é. Para mim poder te explicar esse famoso quem ele é, me fale, Douglas, quem é você? Eu, o Fear. Hoje, eu, o Fear. O Fear. Hoje, o Fear. Quem é você? O piloto Fear. O meu arquétipo? Não, o seu arquétipo não. Eu tô querendo saber quem é você. Quem sou eu? Uma boa pergunta que você fez. Uma boa pergunta que você fez. Gera uma certa reflexão. Gera uma certa reflexão. E você vai ver que na maioria das respostas, principalmente do quem sou eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado. É que eu tenho o arquétipo do mago, né? Então quando você me pergunta, né, a minha viagem foi lá pra cima, quem sou eu já tô no meu propósito, eu já viajei longe. Nesses 2 segundos aqui agora que você me fez essa pergunta, eu já tô no meu propósito de entrega, eu já tô no altruísmo, eu já tô numa outra esfera, eu sou um mago. Sim. Né? Eu sou um mago. Então quando você me pergunta quem eu sou, certamente eu nunca te daria uma resposta dessa, mas nunca. Nunca. Mas Zero. a grande maioria daria. E quando a gente fala sobre essas armadilhas do Sou ego, mago. e a gente pode meio que driblar isso, se a gente começa logo na infância, a gente começa... Eu lembro da minha aula de neurociência, quando a professora chegou e perguntou pra todo mundo, quem é você? Aí a gente viu vários cargos, viu várias situações, viu pessoas médico, falando no engenheiro. propósito e tudo mais, e ela fez outra pergunta pra gente. Quem é você? Se modifica de acordo com o tempo? Será que você era ontem e não é mais hoje? E aí, o que você sempre foi? Essa é a grande questão, né? Algumas pessoas descobrem a resposta, sou filho de Deus. Eu sempre fui filho de Deus. Então, é uma resposta, é um senso de identidade. Senso de identidade. E não se modifica com o tempo, porque todo mundo é filho de Deus. Ok, é uma resposta plausível. Agora, ontem eu sou filho de Deus, amanhã serei filho de Deus, hoje serei filho de Deus. Mas quem é você? Mas quem é você? Deus da pegada da infância. E quando a gente traz esse significado de ser para uma criança, eu sou isso, a gente começa a trazer um significado também para a vida adulta, um significado que não se modifica com o tempo. Uma criança que ela sabe quem ela é em todas as etapas da vida. Mesmo que ela traga, por exemplo, hoje ela tem um arquétipo do inocente, mesmo que ela passe por várias camadas da vida, que a gente sempre passa pelos 12 arquétipos nas 12 etapas da jornada do herói, que é a nossa jornada de vida, por sinal, sempre a gente está numa situação, que a situação é comum, chata, pacata, mesquinha, e de repente um chamado à aventura nos chama pro arquétipo do explorador. Aí a gente recusa o chamado, e aí aparece o sábio, que a gente é inocente, a gente tá com o coração treinável. E aí você vem passando pelos outros arquétipos. Vem passando pela jornada. Eu vou fazer uma correlação agora, uma pergunta bem interessante para quem tá assistindo a gente aí agora. Vou fazer uma correlação bem interessante com o arquétipo, com os arquétipos olhando para a infância. Nós temos uma tendência, em algum momento da vida, a restaurar o arquétipo que prevaleceu na nossa infância? Geralmente, o arquétipo da nossa infância é sempre o que fica. Então, boa, é isso que eu queria saber. O primário. Então, você vai perceber que todos nós temos algum tipo de personagem favorito. Então, o Martin Seligman fala muito disso, né? Sempre a gente tem algum tipo de personagem favorito. E você vai perceber que a nossa personalidade acaba se parecendo muito com a personalidade desse personagem. Então, caraca, pode Vini, ser um que personagem legal, da vida cara. real, ou pode ser de algum desenho, pode ser de algum filme. Uau. Mas um personagem, uma Essa resposta foi incrível. Essa resposta foi sensacional. E para quem tá assistindo a gente aí agora, essa resposta foi sensacional do Vini aqui agora, porque é um exemplo prático do dia a dia, e nós que somos pais, eu me incluo nisso,
Muitas vezes não observamos os arquétipos nos nossos filhos, e aí eles crescem e muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Mas é uma tendência que em algum momento da vida, haja vista que a terapia e a psicologia, e eu vou fazer uma pergunta agora em cima da terapia e psicologia acaba tratando, né, a sua infância, porque normalmente, né, essa mudança e essa fase, né, transitória causa até essa mudança de arquétipo de repente muito brusca. Morte, rebelde. Pode dar ruim na infância, de repente descontrolar a nave, e aí você tá vindo pra lá, você começa a ir pra lá, e aí depois você acaba voltando pro seu arquétipo depois que você fica mais velho? Na verdade, a gente Daquele da passa, infância? que nem eu falei, passa por fases Sim, da vida. naturalmente. Vai ter um momento que essa criança vai morrer. E essa criança morrendo, um adolescente vai chegar. E Aí- vai ser muita aí a coisa rebeldia. nova. E aí a tendência do arquétipo do herói é virar o rebelde, provavelmente. Na verdade, É uma tendência, né? ele vai ter uma rebeldia situacional. Geralmente, para onde que o rebelde ataca? Vamos colocar aqui o exemplo clássico para a gente trazer aqui à tona o rebelde, Revolução Francesa. Na Revolução Francesa foi caça-cabeça dos reis, dos governantes. Então, quem é o governante da casa de uma criança? Os pais. Então, essa rebeldia é uma rebeldia seletiva, porque ele não vai ser um rebelde lá com os amigos. Mas quem é o governante, por exemplo, na escola? Os professores. Richthofen da vida. Então, Matou os próprios pais, mandou matar os próprios pais. Não, Loucura. E também, por exemplo, não é errado, é natural isso do ser humano, a pessoa pensar em matar alguém. Não é errado. Não é que a pessoa é louca, psicopata, assim, já passou pra cabeça de todo Sim. mundo em algum momento. Ai, matar essa pessoa. Às vezes a gente fala isso, mas se Tem você gente fizer, que pensa e faz. aí já é a questão de psicopatia, vou recomendar o psiquiatra. Aí é outro papo. Mas aí- Agora, e aproveitando esse gancho, pra gente trazer esse assunto pra dentro da terapia. Ah, Talvez, eu acredito que você possa até me responder. Não, é claro que aí a gente precisaria de um terapeuta aqui para poder endossar, né, o nosso assunto, e seria maravilhoso. Aliás, fica a dica um dia pra gente pegar esse assunto e trazer um terapeuta aqui pra gente bater um papo. E eu sempre toco no assunto de terapia aqui, aliás, já vista. Eu gosto desse assunto. Né, porque isso é o momento claro, que o nós... arquétipo do mago. É o arquétupo do mago. Consciência, mente. Consciência, tudo aquilo que mente. tá dentro e ninguém sabe. E ninguém sabe, né, e ao mesmo tempo um pouco de explorador, porque explora propriamente, explora, né, esse conhecimento. Então, eu até gostaria de trazer aqui exatamente um terapeuta, porque daí endossaria e ele daria o ponto de vista profissional. Mas vamos nós aqui superficialmente, né, dentro do nosso conhecimento, Não, mas eu... Inclusive, trazendo eu sou isso... terapeuta, sabe? É? Eu tenho uma pós-graduação em psicologia positiva. Então vamos lá, exatamente. Vamos trazer isso então para dentro da psicologia positiva e falando de um pouco de terapia. Os arquétipos podem influenciar na terapia e na psicologia? A parte dos arquétipos em si, eles influenciam independente do aspecto nosso, tudo. Na vida. Isso, influencia em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada de vida, né? Então a gente tá falando, que nem eu falei, do explorador, o que vai influenciar essa busca inconstante dele. Mas eu digo, o tratamento, ele pode ser específico em cima de um arquétipo? Geralmente, o norteador do arquétipo, no caso, é o teste que a gente faz para descobrir qual é o arquétipo predominante dessa pessoa. Esse teste dá 3 resultados pra gente, os 3 principais arquétipos. Aí eu vou descobrir qual estado que a vida dessa pessoa está. Como eu falei aqui na parte aqui dos elementos da jornada e como que esses arquétipos podem influenciar aqui negativamente as pessoas, né? Então, só deixa eu abrir aqui na página. Porque tudo que eu falo, eu gosto de falar com viés científico. E nesse viés científico, a gente traz aqui à tona quem são eles de verdade, sem nenhum tipo de filtro. Mas aqui... Vai nessa parte aqui. Então, a gente tem o inocente, que ele tem o medo de abandono. E ele quer sempre permanecer em segurança. Se eu vejo isso dentro de uma pessoa, eu tô vendo que essa pessoa ela tem medo de rejeição. Então é uma pessoa que ela tá querendo o quê? Entendi. Ela tá querendo terapia. agradar todo mundo. Aí ela faz a terapia em cima disso. Isso, o órfão. O que acontece com o órfão? O órfão, ele perde o que ele tem. Então, por ele perder aquilo que ele tem, ele começa a querer se adequar às tribos que adotou ele. Então, pode ser uma tribo na infância, se for uma tribo de rebeldes que adotou ele, o órfão vai se tornar um rebelde. Se foi uma tribo de magos que adotou Maria vai com as outras, em outros termos. Exatamente. O guerreiro. O guerreiro, quando a gente vê nesse aspecto heróico, assim, ele vai querer vencer. E o medo dele é parecer fraco. É tipo aquele cara que ele sente como se
levasse uma punhalada no peito quando falava assim, vai amarelar? Aí ele Vai dar pra trás? vai dar pra trás, ele... Aí ele vai. Achei o caridoso, né? O cuidador, né? Ele tem a meta de ajudar os outros, ele tem o medo do egoísmo. Então, às vezes, quando ele começa a fazer algo pra ele, então, algo que vai ajudar ele, aí o que acontece? Ai, mas podia estar ajudando outras pessoas. Aí já começa. Aí ele sofre com martírio. E, eu tenho que ajudar todo mundo. Tira do próprio sustento pra dar pro outro, ou não? Isso, o explorador. Ele tá em busca de uma vida melhor. Ele tá em busca de encontrar uma vida que pra ele fala assim, aqui eu estou chamando de casa, essa aqui é a minha casa. Mas aí ele busca uma casa em tudo quanto for tipo de lugar, né? Mas aí o medo dele é conformismo. Então o que vai... Se por acaso ele fala assim, nossa... Por mais que ele tá bem na carreira, por mais que as coisas estão começando a dar certo pra ele, ele fala assim, as coisas estão mesquinhas, estão iguais, eu tô ficando conformado que isso aqui eu não acredito. Ele já... Ele tem essa inquietude O tempo inteiro. o tempo inteiro? E isso é ruim. É ruim? É. Porque ele não Se você consegue... tiver uma inquietude, por exemplo, você tá 5 anos no mesmo lugar, aí você tem essa inquietude, esse chamado, e você tá querendo ir pra fora, é uma coisa. Beleza. Mas agora, se você tiver... 3 meses, 2 meses, 1 mês e meio. E é o que mais tá acontecendo. Então, tipo... Ainda mais com o avanço da tecnologia, né? Essa inquietude, né? Por conta das redes sociais, inclusive, vem alimentando, né? Essa inquietude, né? Alimentando esse arquétipo. O amante. O que o amante tá querendo? Qual é a meta do amante? O amante, ele quer felicidade. Ele quer encontrar o amor. E geralmente, quando a gente fala de amante, a galera se confunde muito acreditando que é só a relacionamento amoroso, encontrar um homem, encontrar uma mulher. Não é só isso. O arquétipo do amante envolve todos os tipos de amor. Às vezes o amor que ele quer encontrar é no trabalho, às vezes o amor que ele quer encontrar é em um cachorro. Pode ser um amor material, como pode ser um amor carnal. Pode como ser pode todos ser... os tipos de amor. E aqui qual é o medo do amante? A perda do amor. A gente vê claro isso, principalmente no filme Frozen, né? Então, tipo, qual é o maior medo? Total. A perca do amor. A perca do amor. Tem algum arquétipo que você Vinícius, enxerga que se tivesse mais na sociedade a gente teria um novo dia? Herói. O herói? Herói. É? É porque hoje em Por dia, quando a gente fala de heroísmo, atos heróicos, a gente tá falando de sacrifício. E se sacrificar não é uma coisa que todo mundo quer fazer. Principalmente se sacrificar por você. Às vezes a gente acaba se sacrificando pelas pessoas que a gente ama, mas a gente deixa de nos sacrificar pela gente. E existem dragões que vivem dentro da gente, dragões como a procrastinação, dragões como a falta de atenção, dragões como a sua falta de organização, que está fazendo com que você enfrente os mesmos desafios todos os dias e você acaba fugindo desses dragões. Será que não é um pouco por conta disso que os coaches vêm trabalhando essa questão do herói? Né? Também não é uma percepção, porque a gente tem que tirar o chapéu, porque e isso eu elogio muito, aliás, são muito inteligentes todos eles, não compartilho de muitas coisas, mas são todos muito bons, né? Na grande maioria. Será que não foi um viés, né? Não foi encontrado, né? essa lacuna, essa brecha, e aí começou-se a trabalhar, né, no arquétipo do herói para poder... Na verdade, eles usam será que eles têm esse altruísmo? Não, eles usam a energia, claro. Mas será que eles têm esse altruísmo de querer ajudar ou não? Ou você acha que não dá para generalizar, né? Eu não posso falar isso por eles. Claro, né? não dá para julgar, né? Isso é julgamento. É que eu sou muito científico, eu não sou cético, eu não acredito, por exemplo, eu não vou deduzir o que eles pensam. Então, tipo, a questão... Mas ajudaria? Pode ser ajudaria? Sim. Na verdade, se você ativa o herói da pessoa na questão de desafiar ela, e ela topa o desafio, sim, ela vai ir pra um lugar melhor, porque ela tá se desafiando a fazer alguma coisa melhor. Se ninguém desafia ela, ela não vai sair pra querer buscar algo melhor pra vida dela e ser a senhora do seu destino e capitã da sua própria alma. Ela não vai querer. Legal, então aqui, ó, dando uma puxada de saco agora pra todos os coaches aí, então... Legal, acho que a gente despertar esse arquétipo do herói, essa energia do herói, porque o arquétipo é uma outra história, mas a energia do herói, e que de repente esse arquétipo... os arquétipos também. Só que é usado no viés da energia, só que é dos três que a gente exato, fala. Mas às vezes você não tá no arquétipo do herói, mas através da energia você acaba entrando no arquétipo. Entrando numa experiência do herói. Pode ser que ele entre pra sua vida e você goste do desafio, ou pode ser que você só enfrenta o dragão que tá te atormentando nesse momento e a vida que segue. E acaba tendo um ensinamento ali por conta disso. Isso, sempre um ensinamento no final.
O outro arquétipo aqui, que ele meio que quebra as regras dessa etapa, porque a gente tá falando de farinha do mesmo saco, né? E a gente tá falando que são 3 arquétipos aqui que são farinha do mesmo saco: o herói, o mago e o rebelde. Herói, o mago e o rebelde. Então, tipo, nesse viés, você trouxe o desafio. José Roberto Marques, ele é coach, e eu trabalhei com ele. Ele não usa muito a pegada do herói, tipo... Não. Ele geralmente... Pelo contrário, aquela coisa... Ele já chega de olhos fechados. Ele causa aquela névoa. O que será que tem atrás, né? Porque isso também causa, porque também é uma estratégia, né? E também é uma estratégia de despertar. O mago, ele traz a transformação, mas por viés que você não consegue enxergar. Geralmente envolve espiritualidade e é muito comum você ver... Eu já trabalhei com ele, né? Mas é muito comum você ver música de Deus lá no fundo. Porque tá no aspecto espiritual, mas tem muito mais além de música de Deus, de viés espiritual dentro do que ele faz. Então, tipo, são coisas que as pessoas não conseguem enxergar determinada fome que a gente tem, porque existe a fome que a gente tem de alimento e a nossa fome espiritual. E geralmente é muito comum esses arquétipos, olha que eu não falei pra você, o arquétipo do sábio, ele busca conhecimento. E 90% dos clientes tinham em algum momento o arquétipo do sábio. Ele alimenta essa fome espiritual. Então, é uma forma dele fazer isso. Então, o jeito que cada coach utiliza o seu método pode ser de forma desafiadora, pode ser assim. Se a pessoa ela se permite viver uma experiência, sim, ela vai ter uma transformação na vida dela. O mago, o tipo de transformação que ele promete são fórmulas mágicas. São tipo uma porção mágica com ervas borbulhantes que se você tomar, você vai conseguir. Mas ele promete pra você que 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a fórmula, não é igual a 5. E acabou. Uma promessa de mago aí, de tecnologia que você talvez possa conhecer bastante. Fórmula de lançamento. Então, existe aí uma fórmula bizarra que se você utilizar essa fórmula, 2 mais 2 igual a 4, é assim como você faz um 6 em 7. Perfeito. Então, Perfeito, eu já entendi a missão. Entendi bem. Vini, a gente tá chegando agora na reta final, falta aí 10 minutos pra gente encerrar a nossa parte 2. E eu gostaria agora de trazer aqui pra quem tá assistindo a gente, né, uma sombra de algum arquétipo. Uma sombra de algum arquétipo, né? E um plano de ação para esse arquétipo, olhando na sua experiência, né? De positividade, né? O que você enxerga? Eu gostaria que a gente carregasse para esse assunto final, né? Aliás, se você tiver alguma outra consideração final também, já pode ir pensando aí que nós estamos chegando na reta final. Eu vou falar aqui para você. Vou deixar com você essa bola aí. Certo. Pra gente deixar uma mensagem legal de novo dia. Confio totalmente no Vini, porque aliás, eu vou fazer uma chamadinha de novo aqui, ó. Pra quem não assistiu Arquétipos Parte 1, volta lá, assiste Arquétipos Parte 1, porque ficou sensacional. Se vocês estão gostando desse, vocês não viram nada. O outro lá também ficou maravilhoso, e esse aqui é só uma continuação daquele, tá? Que ele ficou sensacional também. E eu tô falando isso por conta da mensagem final que ficou no outro. Então, voltem lá, assistem lá, ficou um material incrível também. E agora nós vamos voltar aqui pro Vinícius aqui. Fala aí, Vini, manda a bola aí. Vou trazer aqui a sombra do arquétipo do amante. Geralmente o arquétipo do amante são pessoas muito apaixonadas, né? O desejo básico é conseguir intimidade e experimentar um prazer sensual. A sombra do amante é promiscuidade, obsessão, ciúme, inveja e puritanismo. Eu vou começar de trás pra frente. Puritanismo. Começa pelo puritanismo. Puritanismo. Sabe aquela questão que envolve muito amor? Envolve, tipo assim, a pessoa ela gosta muito de alguém, gosta muito de algo, mas a pessoa é puritana. Ela começa a falar que uma divindade não permite tal coisa, uma divindade não permite que ela consiga algo, e acaba que ela começa a viver nessa sombra e ela não consegue encontrar o amor devido a ela acreditar que ela precisa ser pura e perfeita. Então aí a gente começa a perceber que talvez ela é até casada, talvez ela tá com um cara, ela é casada e ela quer ser puritana com o cara. Isso não se mistura um pouco com o inocente? Mistura, né? Mistura. Então o inocente ele traz ele traz esse viés, né? Uhum. E aí quando a gente leva isso pro lado amoroso, pro lado do amante na relação,
Não vai dar certo, vai dar muita merda. Vai dar ruim. Vai dar ruim, você vai viver a sombra de um arquétipo e vai ser horrível, né? Inveja, né? Então, às vezes você olha pro seu marido, você olha pro cara que você tem, careca, barrigudo. Aí você olha pra outra amiga da sua idade, aí você vê o cara fortão, todo com o treinado. peitinho pulando, com o peitinho tá Então, tá lá que tá palpitando. Aí tudo começa na inveja. Tudo. E aí a gente vê nessa pegada do arquétipo e você começa a viver essa sombra, aí você percebe que aquilo que você tem, que é seu e que você conquistou, não vale. E o dos outros é melhor. Então, deixa eu trair. Então, outro caso aqui da outra sombra. Ciúme. É muito comum, geralmente, a pessoa que tem no arquétipo do amante, principalmente nos níveis mais baixos do arquétipo, ou quando a pessoa descobre o primeiro amor, ou então está vivendo um amor muito louco, ela começa a ter baixa autoestima. Por isso que a gente está falando de ciúme aqui. Geralmente aquela pessoa ciumenta, ela tem uma autoestima do tamanho de um grão de mostarda. Então, a gente está falando que a pessoa, que seria o objeto de desejo, o objeto de amor, é algo muito maior do que você mesma. E você abre mão de você mesmo para você ter ciúme dessa pessoa porque ela é sua, sendo que ela não é de ninguém. E eu gosto até de falar isso porque, tipo assim, eu falo isso abertamente. Muito relevante, aliás, né, abrindo um parênteses aqui, muito relevante, aliás, nos dias de hoje, né, e muita gente sofrendo com relacionamento aí. Foi um ponto bem crucial você ter tocado nesse assunto. Nossa, eu gosto de dar esse exemplo em toda vez que eu falo arquétipo do amante. Todo mundo sabe que eu sou gay. E eu fui num lugar que é hétero, que é a Tóquio. Então, tipo assim, lá tem muito gay, tá? Tem gayzinhos lá também, sim. Tem hétero. E geralmente, quando eu vou pra esses lugares, eu tomo uma Skol Britney, alguma coisa. Aí eu fico querendo dançar, feito um doido varrido. Eu pareço um chapeleiro maluco lá. Aí entra no arquétipo do bobo da corte. Do bobo da corte. E aí eu tava lá dançando, e é muito comum, porque mulheres também geralmente gostam de dançar. Os caras que são mais travado, mais quadrado. E aí eu comecei a dançar, e uma menina começou a dançar comigo. Aí, de repente, apareceu... Você aí, tá aí dando em cima da minha mulher. Sei lá, tá doido, cara. Eu olhei pra ele e falei assim... bebê. Olha, nossa, da fruta que você gosta, eu não gosto. Eu falei pra ele desse jeito. E ele falou... Eu falei, olha, se você quiser uma sessão, toma aqui meu cartãozinho. O cara ficou puto e a menina levou ele embora. Desnecessário. Foi desnecessário, mas eu tava bêbado, enfim. Arrastou um pouquinho. Arrastou, mas aí a gente tá falando de ciúme. A autoestima de uma pessoa que tem ciúme é muito baixa. Ela geralmente não consegue olhar no espelho e falar assim, eu me amo, eu me quero, eu sou acima de tudo na minha vida, pra depois eu merecer o amor de alguém. Porque se você não tem amor próprio, você não merece nenhum tipo de amor. Então, você vai ver que o amante, tanto... Quando a gente fala aqui, a gente tá falando da sombra, né? A gente falou de 3 sombras aqui. A gente entra no nível 3 aqui do amante, olha, amor espiritual, autoaceitação e experiência de êxtase. Então, eu não tô falando aqui de outro, que nem a parte 1, buscar sexo formidável, ao nível 1 do amante, o nível mais baixo do amante. Buscar sexo formidável ou um grande romance. Tá vendo que isso é externo? Sim. E a hora que a gente entra no nível 3... Não tem a ver com ele. A hora que a gente entra no nível de maturidade mais alto, de nível 3, a gente entra... Nele próprio. Nele próprio. Então, todo arquétipo tem luz e sombra. Olha só. Outra aqui, obsessão. Então, tipo... No arquétipo do amante? No arquétipo do amante. Na sombra do arquétipo do amante. Na sombra do arquétipo. Eu já vi pessoas que são extremamente obsessivas. Extremamente obsessivas por aquilo que ama. Não precisa ser necessariamente o amor de um relacionamento. Pode ser extremamente obsessiva. Eu lembro que meu pai era assim. Pode ser material, inclusive. Material, principalmente meu pai. Meu pai, ele era dono de uma loja de videogames. Na época se chamava Taito, lá em Goiânia. Era um lugar que o pessoal pagava pra jogar. Cara, ele tinha tanto ciúme daqueles negócios que os meninos, eles iam jogar assim... Jogava daquele jeito lá. Sim, batendo tecla. Jogando Counter-Strike, arrebentando tudo. Quando era Street Fighter na máquina. Aí os caras... Meu pai... Ele quase que dava um infarto. Teve uma vez que o menino tava tão assim, tipo... Pá, 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 pá. Meu pai chegou assim, olha... Você sabia se você... Só apertar é a mesma coisa? Isso. Não precisa bater? Então a gente começa a perceber que tem um tipo de obsessão pelo negócio. Até eu, quando era criança, e eu tinha um videogame que eu podia jogar, que era o meu, que ele comprou pra mim. O videogame dele, ele era tão obcecado por aquilo, que ele sempre chegava do trabalho e ele ia jogar aquele videogame.
que pra mim poder tocar naquilo era um parto. E ele não deixava, ele saía. É um amor, por aquilo. Ele vive na sombra por aquilo. Isso. Ele acaba entrando na sombra no nível 3. De discutir com os parentes da minha mãe. Não, no nível 3 não, esse aqui é o nível 1 ainda. Na verdade, sim, é o amor, é o tipo de amor. É o tipo de amor. Na verdade, entre aspas, o sexo formidável que Sim, ele tava tendo sim. era com videogame. Que era com videogame. É. Que loucura. E aí a gente tá falando aqui, por exemplo, ele até brigava com os parentes de Brasília da minha mãe, quando minha mãe abria... ele tinha uma sala dos joguinhos, né, que era só dele, que só ele podia tocar. Quando a minha mãe abria a sala pros parentes dela jogar, tipo assim, que o irmão dela jogar, ele chegava... Ciumento. Uhum. Então, obsessivo. Muito obsessivo. Então, Passa do estágio de entra e ciúme e depois obsessão. a gente tem nesse estágio aqui do arquétipo do amante essa parte da obsessão, né? E promiscuidade, pra gente finalizar. Promiscuidade, às vezes você gosta tanto, mas tanto, você ama tanto... Que você cede. Cede tudo. Aí a pessoa quer lá fazer um sexo a 3, quer ter uma vida com 4, trisal, sei lá, quadrisal, não sei. E foi exatamente o que aconteceu quase que no meu primeiro relacionamento. Então, tipo, no começo eu comecei a me sentir muito mal, mas só que eu gostava muito e acabava que eu era promixo. Eu falei assim, tá, mas eu tanto pra você ter uma noção... Tá, beleza, mas a gente vamos colocar algumas regras então. Isso. Aí você vai cedendo. Saí de Goiânia pra vir pra... Eu sou de Goiânia. Vim pra São Paulo por causa dessa pessoa. Então, tipo, eu acredito que é a segunda lei espiritual da Índia, né? Tudo acontece quando tem que acontecer e a quarta lei, quando acabou, acabou. Então, acredito que essa foi a energia pra me trazer pra cá, que eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Então, não vou discutir com o universo, era aqui que eu deveria Era estar. aquilo e acabou. Esse era o seu propósito, era aquilo que Isso. tava na sua estrada. E entra principalmente no viés da psicologia positiva, que a gente falou muito mais da analítica do que da positiva, né? Que é agradecer. Às vezes a gente perde... Gratidão, a gente fala muito sobre isso aqui. Né? Gratidão, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Eu cheguei a falar aqui em outros episódios, Vini, não te cortando, mas já te cortando aqui, mas tem a ver com o que você está falando, que a gratidão vem antes do amor. Até, inclusive, que a gratidão, quando você deixa de ser grato, você para, porque o amor é comportamental, né? A gente estava falando aqui que através da gratidão a gente alcança o amor. Quando acaba a gratidão, você deixa de amar. Naturalmente, o amor vai acabando, né? Porque acaba aquela gratidão que você tem por aquilo que a pessoa fez ou por aquilo que aconteceu com você. Você concorda com isso? Sim. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente fala de gratidão, a gente está falando de troféus. Então, existem troféus que a gente coloca como meta na nossa vida. Esse troféu, às vezes, é um iPhone 14, iPhone 15. Troféus esses que estão distantes, uma felicidade extremamente distante. E a hora que a gente chega nessa felicidade, a gente fica uma semana com essa felicidade e isso deixa de ser uma felicidade. Então, a gente anda poupando e colocando a nossa felicidade em coisas distantes. E a gente acaba acabando de esquecer de agradecer das coisas mais simples que estão do nosso lado. Do nosso alimento que a gente tem, das coisas, das pessoas que estão do nosso lado que acreditam na gente, às vezes do emprego que a gente reclama, mas que a gente... É ele que sustenta, ele que te dá o sustento, é ele que te veste, é ele que coloca comida na sua casa, né? Isso é muito louco, né, Vini? O Robert, ele foi meu professor, né, na PUC do Rio Grande do Sul. Ele traz muito a questão de que pense e agradeça. Então, tipo, toda vez que você... Ele gosta de brincar de um joguinho de balança, né? Existe a balança da gratidão e existe a balança da ingratidão. Toda vez que você fala ser ingrato, toda vez que você pensar em reclamar, toda vez que pensar em questionar algo de ruim que está acontecendo na sua vida, se permita falar algo de ruim. No entanto, equilibre a balança. Para cada coisa ruim que você falar, de cada reclamação, faça duas coloca gratidões. duas coisas positivas. Para a balança ser equilibrada. Exatamente. Muito legal, Vini, muito legal. Gostei da sua super mensagem. A gente tem alguma consideração final rápida que você queira deixar para a galera aí? Alguma mensagem, alguma outra mensagem que você queira deixar de novo dia? Essa, com certeza, foi mais do que no meu ponto de vista, foi mais do que uma mensagem, superou de novo aí o final, na reta final, né? Maravilhoso o decorrer do nosso bate-papo na parte 2. Daria pra gente fazer arquétipos parte 3, 4, 5 e 10, né? Olha, sendo bem sincero com vocês, numa escala de 100% do conteúdo, a gente entregou 1,5% até agora. 1,5% até agora. É muita coisa. É muita coisa. Isso é maravilhoso,
porque abre uma janela para que a gente faça arquétipos parte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem um Então, quadro. quem sabe um dia a gente não monta esses outros episódios, né? Hoje nós estamos no Arquétipos parte 2. Eu acho que deu para trazer bastante coisa sobre arquétipos, deu para explorar bastante, né? Pelo menos olhando para o novo dia, né? Olhando para uma entrega para a sociedade, um recomeço, né? Um retorno, né? Um início de jornada, né? Eu acho que foram várias dicas aí para papai, para mamãe, para namorado, né? Para os promíscuos ficaram. Os puritanos. Os puritanos. Não vai né? perder seu amor por santidade, não. Olha lá, tá vendo? Deixamos aí recado para um monte de, né? Para uma gama bem alta de pessoas, né? E eu só tenho a agradecer. De verdade, só tenho a agradecer você por ter cedido o seu tempo imensamente, por estar vindo aqui mais uma semana, né? Cedido o seu tempo aí, que a gente sabe que é bem corrido, né? Ter conseguido um tempinho na agenda pra gente. Eu só tenho a agradecer em nome do Novo Dia, né? Em nome da nossa equipe aqui, né? Em nome do estúdio que concede pra gente aqui o espaço, a PH Studios, né? E é isso, Vini. Mais uma vez, né? A mensagem? Mais uma vez, não, finalizei aqui. Tá. Se você quiser deixar mais uma mensagem, pode. Quer deixar mais uma? Eu achei que era a mensagem. Vamos lá, deixa mais uma. Pode ser. Todos nós enfrentamos os nossos demônios pessoais. Às vezes a gente enfrenta a promiscuidade, como eu falei aqui. Às vezes a gente enfrenta a autodestruição, querendo nos matar cada vez mais, né? E usando a justificativa, cada vez que eu me mato eu me sinto mais vivo, usando substâncias que não fazem bem. Às vezes a gente está querendo colocar a nossa fé em algo, e você diz, eu tinha meus mapas traçados, aquilo que eu falei, ali eu posso depositar as minhas esperanças. Mas aí você percebe que por você ficar na sombra, acaba que cada um dos seus caminhos deram tão errado. Mas eu gosto de falar para você o seguinte, lembra quando as coisas deram errado no passado e mesmo assim você encontrou um jeito? Mesmo assim, você achou um céu no meio do oceano, que não tem nada a ver, mas você conseguiu por lá, e as pessoas te aplaudiram por isso? Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer de se lembrar que você é a solução para todos os seus problemas, caso você esteja na luz. Boa, Vini. Uau. Só gratidão mais uma vez. E eu tiro o chapéu porque você tem um bom arquétipo de mago. Eu tenho um bom arquétipo de mago. A gente acaba se conectando mais com pessoas assim, né? E foi um prazer, né? Para mim, porque hoje eu mais aprendo do que eu só ajudo. Eu só sou o piloto, né? Da mensagem. Eu só sou o Fear, mais ninguém, né? Só o Fear. Né? E eu falei que no final eu ia, né? Eu prometi que na outra semana eu tinha comentado do Fear, né? E tinha falado que eu ia falar sobre isso, né? Por que Fear? Depois vocês fazem uma pesquisa no Google sobre Douglas Fear, né? É uma árvore, né? E ela tem uma representatividade de força e resistência e resiliência, né? Então por isso o Fear, né? A partir de hoje, né, eu sou o Fear e é essa base que vai representar o novo dia, é essa base que vai sustentar o novo dia, né, de muita gente que está vindo aqui depois de você, de muita gente que está assistindo, que está te assistindo, né, que está assistindo todos esses cortes que vão ser produzidos aqui hoje, né, porque daqui vai sair muita coisa aí, com certeza. E eu só tenho a agradecer em nome dessa bandeira aqui atrás aqui, ó. Fechou? Fechou. Eu só sou o piloto da parada. Beleza? Fica bem, Vini. Que Deus abençoe a sua jornada, abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa Novo Dia. Se vocês que estão assistindo aí gostaram do conteúdo, tem uma história para vir aqui para contar, tem material para entregar, entre em contato com a nossa produção, manda lá uma mensagem, um direct no Instagram, manda mensagem aqui no YouTube também pra gente. Vocês vão ser sempre bem-vindos aqui nessa casa. Fechou, Vini? Mais uma vez, obrigado. É isso, vamos nessa. Gratiluz. Que vem arquétipos parte 3, 5, 6, 7, 10, 20, 40. É nóis. É nóis. We'll be right back.